mas a fechada é você. É tudo sobre você. Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje queria conversar com vocês um pouquinho a respeito de um dos milagres de Jesus, que é o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E esse milagre, ele é contado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você dá uma passeada por lá, para você ver a diferença, os detalhes, né? Um conta mais detalhes do que o outro, então é interessante a gente comparar nos 4 como que ele é contado. E basicamente Jesus ele se retira para um lugar deserto, né? Ele chama os discípulos a fim de descansar um pouco, de sair daquela correria, daquela multidão que eles estavam. Só que a Bíblia fala que a multidão foi atrás de Jesus, né? A multidão corre atrás dele. Inclusive João relata que alguns foram a pé das cidades assim e chegaram até antes de Jesus nesse lugar. E já estava ficando muito tarde, né? E daí, em João 6, no versículo 5, Jesus ele fala para Filipe, ele fala: Filipe, onde que a gente vai comprar pão para esse povo todo comer? Eu achei interessante que lá é o único evangelho que conta dessa forma, né? Que no verso 6, João descreve assim, ele fala que Jesus só fez essa pergunta para Filipe para poder colocar Filipe à prova, porque ele já tinha em mente o que ele ia fazer, né? E eu fiquei pensando, puxa vida, esse é o nosso Deus, não é? Ele fala para Filipe, como é que a gente vai dar comida para esse povo todo? Mas na verdade ele já sabia, né? Ele já sabia o que ele faria, eles não iam passar apuros ali. E André, um outro discípulo, chega, né? E fala: olha, Jesus, tem um rapaz aqui, ele tem 5 pães, ele tem 2 peixinhos aqui, e, né, o que a gente faz? E, bom, o que é isso para tanta gente, né? André fala. Gente, os 4 evangelhos descrevem que eram cerca de 5.000 homens. Era muita gente. E aquela multidão estava com fome, né? Jesus tinha um problema, entre aspas, aí na sua frente. Alimentar toda aquela multidão. Ele precisava alimentar aquela multidão. E o Senhor, quando ele pega esses 5 pães e 2 peixes, imagina, gente, ser diante de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Eu não sei, eu fiquei pensando assim, o que eu diria? Eu diria, meu Deus, e agora? Todo mundo vai ficar com fome, vão passar a noite com fome aqui. Mas a Bíblia diz para nós que Jesus pega isso que ele tinha em mãos, 5 pães e 2 peixes, e ele agradece. Olha aí um princípio poderoso para a gente guardar. É o princípio da gratidão. É o primeiro princípio que eu quero falar com vocês aqui hoje. Então, Jesus aplica esse primeiro princípio de gratidão. E o que acontece depois que Jesus dá graças por esse pão e por esse peixinho que estava ali na frente dele? Acontece a multiplicação. Então, olha só, quando Deus multiplica, tem fartura. Por quê? Por que, Fernanda, que quando Deus multiplica tem fartura? Gente, se você continuar lendo, vai falar que sobraram 12 cestos cheios. Todos comeram até se fartar. E ainda sobrou muita coisa. Então, era além do que todo mundo precisava ali. Comeram com fartura, comeram até se fartar. Sobraram. O verso 12 de João, ele vai falar que Jesus diz aos seus discípulos: olha, ajuntem o que sobrou. Jesus diz assim para eles: que nada seja desperdiçado. Olha só que curioso, não é? Jesus fala que
não jogue nada fora. Ajunta tudo o que sobrou. Que nada seja desperdiçado. E aqui a gente tem um outro princípio. Quando a gente ajunta e guarda tudo aquilo que sobrou. E é o princípio da mordomia, né? De não haver desperdício, de saber gerir aquilo que a gente tem em mãos, de se organizar com aquilo que o Senhor nos deu, de não deixar perder, de não deixar jogar fora. Então, isso me marcou. Quando eu li esses detalhes que estão só em João, eu li os 4 evangelhos, mas em João tem essa riqueza de detalhes aqui, eu te convido a ler lá em João, né? Ajuntem o que sobrou, que nada seja desperdiçado. Então, 2 princípios aqui para nós, né? O princípio da gratidão, agradeça pelo que você tem em mãos. Mas não vai dar. Gente, agradeça aquele que é o dono de tudo e aquele que faz o milagre acontecer, faz a sua parte, não é? E depois, o princípio da mordomia, né? Não desperdice, não jogue fora, ajunte o que sobrou, guarde. Então, quero deixar aqui para você hoje, agradeça a Deus pelo que você tem em mãos e deixe o milagre por conta de Jesus. Ele é especialista nisso. Um grande beijo.